A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo, aonde você estiver, que Deus possa te abençoar ricamente. Tem uma palavra muito forte da parte de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 33. A partir do versículo 4, a palavra fala assim: Rabizaque lhe disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Agora eu vou lá para o fim. Vou lá para o versículo 18. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpate? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, dizendo, não lhes respondereis. Essa é uma mensagem que o Senhor trouxe no meu coração nesse momento. Ao estudar a palavra, o Senhor ministrava no meu coração, porque sabe quando vem o inimigo com grande ímpeto contra a nossa vida, né? E principalmente é crucial na vida de um cristão, de um servo de Deus, de um crente, daquele que crê que Deus é poderoso para fazer. Ele vem com tanta sagacidade, tentando fazer de tudo para você desistir, para você abrir a sua boca e falar que o seu inimigo vai vencer e que você não vai conquistar. Mas como o nosso Deus, Ele é o Deus todo-poderoso e que nada impede o agir do Senhor, nada e nem ninguém impede o agir do Senhor na nossa vida. Nós estamos aqui deparando com uma cena desafiadora. E quem nunca foi desafiado pela sua fé? Quem nunca chegou até você e a primeira coisa que perguntou para você, mas que confiança é essa que você te estribas? Ou que você, se alimenta? Qual é essa confiança? Por que você está aí confiando? Aonde é que você está confiando? Já aconteceu comigo e eu tenho certeza que acontece com pessoas aqui que estão me ouvindo. De você acreditar em algo e aquela pessoa usada pelo maligno te desafiar e falar assim, mas no que você está confiando? Em quem você está confiando? Por que você está tão assim, confiante? Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Porque a palavra do Senhor fala assim que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós não. Nós não fazemos isso. Nós faremos menção do nome do Senhor. Sabe por que nós faremos menção do nome do Senhor? Porque é Ele que resolve as nossas causas. É Ele que dá o ponto final na situação. Rabizaque, ele era o porta-voz do rei Senaqueribe. Senaqueribe, ele se sentiu poderoso e ele tinha poder. Tinha um grande exército. E aonde aquele homem ele entrava, ele destruía tudo. Ou seja, no 14º ano do rei Ezequias, ele manda uma mensagem para o rei Ezequias, dizendo para ele que ele ia destruir tudo, que ele era para ele se render, porque já que ele venceu os outros, ele também iria vencer Ezequias. Mas Ezequias, o rei Ezequias sabia no Deus que confiava, sabia o Deus que ele servia. Nós também sabemos. Quando vem um diagnóstico contrário à nossa fé, independente do que as pessoas pensam ou falam, não me interessa, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus em quem confio. Eu sei que Ele é poderoso para fazer. E Ele, quando quer fazer, ninguém tem o poder de parar a mão dele. Aí, Senaqueribe não estava muito contente. Por quê? Porque eu já eliminei tantos e eu também quero eliminar
Ezequias e quero eliminar Jerusalém. Eu quero destruir a terra aonde ele está, porque eu vou invadir e vou tomar tudo. Ele foi, Senaqueribe, ele foi contra todas as cidades fortificadas de Judá, e a palavra fala assim que ele conquistou, ele tomou. E ele só queria tomar agora o poder da mão do rei Ezequias. Aí o rei decide, não, isso não vai ficar assim. Ele está achando, em quem que ele está confiando? No que ele está confiando? Por que ele está achando que é melhor que os outros? Se eu tomei todas as cidades fortificadas de Judá, eu não vou tomar Jerusalém? Eu não vou ficar com esse povo? Eu não vou tomar posse do trono do rei Ezequias? Vou destruir tudo. Vai lá. Aí ele manda Rabsaque, o porta-voz dele. Eu tenho um recado para Ezequias. E lá vai o porta-voz, né? O rei está mandando. E ele não foi sozinho. A palavra diz assim que aquele homem, aquele porta-voz, enviado da parte de Senaqueribe, ele vai com um grande exército, desafiador, para dizer assim, quem vocês estão achando? Vocês estão pensando que vocês é quem? Vocês não são ninguém. E chega lá. E ele se encontra, claro que vai lá os oficiais do rei se encontrar primeiramente com o porta-voz, não foi diretamente, o porta-voz não foi diretamente ao rei Ezequias. Então chega lá Eliaquim, que era o mordomo, bem dizer assim, o administrador do palácio. Depois vem Sebna, que era o escrivão, secretário da corte. E depois vem Joá, que era o cronista, ou seja, o contador de histórias do reino. Né? Até nós falamos quando a palavra fala lá no livro de Esther, que quando o rei perdeu o sono por causa de Mardoqueu, ele pediu o cronista que trouxesse os livros para ele ver o que se passava no reino. Então o cronista ele escreve a história do reino. Então apareceram esses 3 oficiais diante do porta-voz. Né? Aí o porta-voz é um porta-voz, eu estou aqui para passar o recado que o rei ele mandou passar. Mas também Rabsaque não era a flor que se cheira, ele era desafiador, ele desafiava mesmo. Aí ele chega e fala assim, olha, eu tenho um recado para vosso rei, eu quero que vocês entreguem um recado para Ezequias, o rei Ezequias. O sumo sacerdote, o sumo rei, ou o poderoso rei, Senaqueribe, Deus gosta dessas coisas. Deus tem uma coisa que chama atenção, Deus está sentado no trono dele, aí o outro fala assim, o poderoso, aí Deus até olha assim, o quem? O poderoso. O poderoso. Tá. Aí o poderoso Senaqueribe tem um recado para o vosso rei. A primeira coisa que ele manda perguntar é, que confiança é essa em que te estribas? Ai, Senhor Deus, já aconteceu tantas vezes isso comigo. Gente, tantas vezes a pessoa olhar para mim e falar assim, mas por que você está crendo nisso? Em quem você está confiando? Isso não vai acontecer na sua vida. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Eu sei que já aconteceu. A pessoa olhar para você, eu não sei em quem você está confiando, porque isso é impossível, isso não vai acontecer. Vai. Aí, esse porta-voz, ele, chega lá e fala assim, mas olha, que confiança é essa que você tem? Só nós sabemos a confiança que nós temos, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Não existe nada, gente, que impeça o trabalhar de Deus. Eu sempre falo assim, Senhor, tem aqueles dias, que a gente está assim fraquinha, cansada, esgotada. Ou pensa vocês que eu também não canso? Tem gente que fala assim, parece que está todo dia bem. Tem aquele dia só pela misericórdia de Deus para gravar. Tem aquele dia que só pela vontade de Deus para estar aqui. Porque são dias difíceis. É você lutar com gigantes, é ser afrontado, é ser humilhado, sabe? É as portas estarem todas fechadas à sua frente e falar assim, não, Deus, não consigo não. Tem aquele dia. Aí, mas quando eu lembro que o meu Deus é que me fortalece, é que me pega pela mão e me levanta, aí eu falo assim, eu falo para o meu inimigo, sabe? A minha confiança está em Deus. Porque o teu inimigo, ele é desafiador. E ele vai te desafiar. E ele vai perguntar para você, que confiança é essa que você tem? Sabe quando você quer muito algo e sabe que isso é impossível para você, mas você profetiza, você fala, não, Deus vai me dar, Deus falou que vai me dar, Deus falou que vai me entregar, e a pessoa olha assim, então, confiança é essa que você tem? Por que você está tão assim? Isso não vai acontecer na sua vida. Quantas vezes
Não foi uma nem duas vezes que o inimigo veio me afrontar e chamar até de doida. Sabe quando a pessoa te chama doido? Tá louco, tá sonhando demais, tá pedindo muito alto. Desce daí, senão você vai cair. Já aconteceu. Mas quando nós temos a certeza que o Deus que nós servimos é dono de tudo e domina tudo, nós ficamos tranquilos. Porque podem zombar, podem falar coisas na sua cara para te humilhar, podem, deixa zombar. Deixa zombar. Deus gosta. Deus vai dando corda. Deus não deu corda para Senaqueribe, o rei Senaqueribe? Deus deu. Vou soltando. Mas eu vou te puxar pelo meu anzol, Senaqueribe. Te prepara. Então Deus, ele coloca pessoas para nos desafiar mesmo. Sabe por quê? Porque Deus também quer ver a sua fé. Deus quer ver o que sai da sua boca. Porque a gente fala muito de fé, muito que Deus vai fazer, mas quando nós somos desafiados, nós ficamos assim, inquietos, assim, quietinhos, parados e deixando o inimigo humilhar. Não, deixa não. Se a pessoa falar assim, mas isso não é para você. É para mim. É para mim, sabe por quê? Porque quem falou foi o Deus de todas as coisas, o Todo-Poderoso. É para mim. Porque vai ter pessoas que vai falar assim, isso não é para você. Desce daí, não sonha com isso. Deus não tem isso para você. Aí você vai falar assim, não, tem. Porque Deus falou comigo que ele vai me dar. Então, se ele falou, a última palavra dele vem dele. Que confiança é essa que você tem, Ezequias? Aí ele continua. Bem, posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Ou seja, você só tem treta, bem dizer assim. Você só tem paleio, você só conversa. Porque tem pessoas que falam isso, né? Já viu? Você só fala. Você fala que Deus vai fazer, que eu não estou vendo nada. Você vai ver que o Todo-Poderoso, ele vai fazer um grande milagre na sua vida. E os teus adversários, Deus está falando para você, vão ficar calados, vão ficar de boca fechada, porque o que Deus vai fazer é poderoso. Deus não vai mandar o homem, não. Deus manda o anjo. Olha, presta atenção que lá nos capítulos lá à frente, você vê que Deus manda um anjo e destrói o arraial. Então, esse porta-voz, ele era muito desafiador. E ele fala, vocês estão confiando nas suas palavras. Vocês estão confiando para se rebelar contra mim, quer dizer, contra o rei. Aí eles, é tão desafiadora, que ele fala assim, você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Porque ele estava pensando que o rei Ezequias estava confiando no rei, né, do Egito, em Faraó. Aí ele fala, se você se apoiar nesse caniço, né, nesse pedaço de pau, ele vai espetar e vai furar a sua mão. Porque Faraó, ele não é de confiança. Lá estava pensando no porta-voz, né, que ele estava confiando no rei do Egito. Mas aí ele chega e fala assim, confiamos no Senhor, nosso Deus. Vocês falam que vocês confiam no vosso Deus, não é? É isso que vocês estão a falar e que vocês confiam no Senhor, vosso Deus. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Esse rei Ezequias não foi aquele que foi lá e pegou os lugares altos, os altares, e ele removeu tudo isso. Aí ele deu uma ordem para Judá e para Jerusalém, que eles deveriam todos irem até Jerusalém para adorar em Jerusalém? Ele estava dizendo assim, não foi esse mesmo rei que disse que só Deus está naquele lugar? Olha o desafio. Porque Ezequias fez isso, ele removeu os altares e ele só falou para o povo, vão lá em Jerusalém adorar, lá que vocês devem adorar. E removeu, né, nos lugares altos esses altares. E ele estava desafiando, não é esse rei que diz que só Deus está lá? Pois é. Mas eu tenho uma mensagem do rei para vocês. Vocês vão se comprometer com o meu Senhor, o rei da Síria. Porque eu posso te dar aqui 2.000 cavalos e eu posso garantir para vocês que vocês não vão encontrar cavaleiros para montá-los. Olha a arrogância, olha a prepotência daquele homem, né? Estava a dizer, vocês são poucos comparados com o que nós temos, com o nosso grande exército, com as nossas capacidades. Deus, ele nos leva no limite, viu? No limite. Você às vezes vai ser maltratado, vai. Às vezes as pessoas vão te humilhar, vai. Muitas vezes me aconteceu isso. Mas Deus faz tudo isso para te exaltar. Deus faz tudo isso para te exaltar. Para que a mão dele seja exaltada na sua vida. Então você não
feche sequer, sabe, os teus pensamentos para aquilo que Deus está falando com você. Tem pessoas que ficam cegas. Deus está falando, Deus está falando. Não abaixe a cabeça para o teu inimigo. Responde à altura. E você, eu acho que ele tem razão. Tem razão? Tem não. Tem não. Não tem. Olha, quantas vezes eu fui desafiada? Muitas vezes. E eu não abaixei a cabeça. Porque quem falou comigo foi Deus. Não abaixo a cabeça. Não abaixo. Foi Deus Deus é que fez a promessa. Deus é que falou comigo. E eu fico com a palavra de Deus. Pode um homem falar assim, não vai dar. Vai porque Deus falou comigo. Foi o próprio Deus que falou comigo. Quem é o homem comparado com Deus? Quem é criatura comparada com o Criador? Que isso, nem se compara. Então, tem pessoas aqui que são assim, desafiadas todos os dias, por causa da fé e da confiança em Deus. Não abaixe a sua cabeça. Levante-se. Ponha-se de pé. Estão te falando coisas para te desmotivar? Vai acontecer. Vai aparecer pessoas para te desmotivar e tentar tirar você do caminho. Mas aí você vai lembrar, quem me falou foi o conhecedor de tudo. Dono de tudo. Quem fala conosco, gente, quando Deus fala conosco, Ele já sabe de tudo. Ele já sabe como é que vai criar as maneiras de te abençoar nessa terra. Eu estava vendo aquele cantor que morreu essa semana, não foi? Não vou falar o nome, um rapaz jovem. Estava a cantar e teve um infarto e caiu lá, morto, né? 30 anos de idade. Não viveu praticamente nada, que eu tenho 36. Aí eu estava a pensar, como a vida é um sopro, certo? É um sopro, gente. Quem ele imaginava? Ele imaginava que seria ali. Achei a morte dele triste, toda morte é triste, mas a morte dele foi muito bonita. Estava louvando a Deus, vai ser lindo. E foi lindo mesmo, porque Deus ali já levou para o céu. Foi uma morte assim, gente, prática, rápida, sem sofrimento. Deus levou. É claro que para os familiares é muito complicado, não é? Tem uma filha pequena, tem a esposa, tem o pai, tem mãe. Não é fácil. Diante da morte, não há palavras, não há explicação, porque você tem amor, você não quer desapegar da pessoa. Isso Deus colocou dentro de nós, sentimento de amor ao próximo. Mas foi bonita a morte. Não foi uma morte trágica. Sabe? Foi olhar e ver que Deus estava ali, levando o filho dele para morar com ele. Então, a vida, ela é um sopro. Um sopro, gente. Por que você teme todos os dias o teu inimigo? As afrontas. Às vezes você tem um chefe aí, sabe? Sabe aquele chefe insuportável? Que eu já trabalhei com uns que só pela graça de Deus. E ainda é abusado. Escarnece, abusa, faz coisas ridículas, né, para ridicularizar a tua fé. E você fica assim, o que eu vou fazer? Levantar a cabeça. E acreditar que Deus, ele te prometeu algo. E Ele é fiel para cumprir. Não vai... Deus, enquanto Ele não cumprir todas as promessas na sua vida, eu sempre falo, toda palavra que Ele lançou na sua vida, está no caminho do Senhor, está firme, forte, Ele vai cumprir na sua vida. Você não morre enquanto Ele não cumprir aquela palavra que Ele determinou em seu favor. Agora, eu estou aqui pagando um preço alto nessa terra para receber de Deus. Aí, de repente, Deus leva? Não é assim. Deus não é injusto. Quando se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, aí é diferente. Porque nessa vida desse rapaz, havia umas promessas e Deus cumpriu. Aí chegou o momento. Agora chegou o momento de você morar comigo. Estava preparado, gente. Deu som do coração. Encontrou luz dentro dele. Então vai brilhar comigo. Então você não vai abaixar a cabeça para o seu inimigo e falar assim, eu acho que ele tem razão. Tem não. Tem não. Não tem não. Quantas vezes? Sabe quando eu recebi o diagnóstico do médico, né? E meu marido, esquece isso. Esquece isso. Vamos ficar sem filhos mesmo. Não é preciso filhos. E eu, não, que isso? Deus falou comigo. Deus falou para mim que ia me dar filhos. Então, meu Deus é mentiroso? Não é. Esquece isso. Ele falava para mim, não, esquece isso. Vale a pena ficar pensando nisso. Não dá. Já recebeu essa frase? Não dá? Dá. Com Deus dá. Com Deus funciona.
Com Deus dá. Então eu tenho essa mensagem de Deus para você, que com Deus tudo funciona. Tudo funciona. Com Deus, uma enfermidade que ouse ficar quando Deus manda sair. Não há uma porta que desafie Deus quando Deus fala, abre-se para o meu filho. Ela vai se abrir. Então, você tem que levantar essa cabeça e parar de ficar aí, sabe? Tem gente que fica assim, ai, não sei se vai acontecer. Ai, Deus falou tanto tempo comigo. Eu acho que não vai acontecer. Tem promessas que demoram anos a acontecer, mas elas acontecem. Mas nesse período, né, de espera, você vai receber outras coisas que vai aliviar a sua carga, que vai trazer para você refrigério. Então Deus não vai deixar você durante esse tempo todo sem bênçãos, não. Mas aquela bênção específica, por ser muito grande, tem que ter uma preparação maior. Então Deus permite muito tempo, sim, para recebê-la. Eu lembro-me que eu tive um aborto em 2010, só engravidei em 2017. Então, conta aí, 7 anos depois passaram para acontecer aquilo que um dia eu queria muito. Aí quando eu engravidei do meu segundo, eu estava tomando banho. Aí eu falei assim com Deus, Deus, eu bem que queria ter o segundo filho, sabe? Porque assim cresceriam todos juntos. Falei assim com Deus. Pensamento, por quê? Porque ele sonda. Depois ele me visita e fala comigo, porque eu ia ter o segundo. E pouco tempo engravidei. Então, coisas assim, tem coisas que vai demorar porque ele vai te preparar. Estava me preparando para ser mãe. Tava mudando, porque eu era muito imatura também, né? Porque filho, gente, é tudo muito bom. Recebeu a notícia, você vai ser mãe. Mas depois que nascem, é uma grande responsabilidade, porque você não vive para você vive para eles. Principalmente ainda quando são pequenos. O seu tempo todo é para os seus filhos, porque eles não sabem fazer nada sozinhos. Você tem que estar lá sempre, sabe, apoiando. Então, Deus sabe das suas capacidades e sabe se você está agora capaz, se você é capaz de receber a bênção que Ele te prometeu. Sabe quando Deus fala assim, eu vou te dar uma empresa de sucesso, né? A gente sempre tem vontade de ter algo assim, material de conquistas. É muito bom conquistar as coisas. Só que o tempo vai passando, parece que nunca acontece, né? É porque se Ele colocasse na sua mão, você perderia tudo. Porque você não sabe administrar nada, nem a sua vida, quanto mais uma empresa. A pessoa não sabe administrar o seu tempo, quanto mais vai administrar funcionários. Porque Deus, você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não sonda você? Sonda muito bem. Tem coisas na minha vida, que agora, nessa fase, que está acontecendo. E promessas do quê? Lá com os meus 17, 18 anos? Imagina, quantos anos se passaram? Agora que está se cumprindo, algumas coisas, porque tem muita coisa ainda para se cumprir, mas algumas coisas estão acontecendo, por quê? Porque eu era imatura. E realmente eu penso, se eu tivesse lá antes, já tinha perdido. Então tem coisas que vai demorar muito tempo, mas não quer dizer que não vem. Vai vir. Mas você tem que ter fé para receber e ter que levantar essa cabeça e dizer para o teu inimigo, em quem eu estou confiando? Eu estou confiando no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Em quem você está aí se apoiando? Em Deus. Porque uns confiam em carros, outros vão lá confiar nos seus cavalos, que é na força, no seu poder. Mas eu não. Em todas as coisas, quando vem a adversidade, eu faço menção do nome do Senhor, porque é Ele que me dá livramento. É Ele que livra os meus passos do laço do passarinheiro. E a palavra fala lá no Salmo 91 da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia. Ou seja, das investidas do maligno, do tentador contra a sua vida. É por isso que a palavra nos garante que Ele coloca um anjo nos livrando e guardando de todo o mal. Porque o mal o tempo todo, ele vem contra você para te abater. Você não vê, mas você sente. Sente na sua família, sente no seu trabalho, no seu convívio. Alguma coisa ele está aí fazendo, levantando para te desafiar. Nós estamos vendo uma cena em que um porta-voz enviado por um homem desafiador, sagaz, que queria tomar tudo. Então, se nós invadimos as cidades fortificadas de Judá e tomamos-as, por que nós não vamos tomar também Jerusalém? Então ele sai de Laquis, vai para Jerusalém entregar uma mensagem para o rei. Porque o rei não queria ceder. E com razão. Por que eu vou ceder se eu tenho um Deus que luta por mim?
O rei Ezequias, ele tinha razão. Ele sabia o Deus que ele servia. Então, você sabe o Deus que você serve. Por que você vai ceder à chantagem do diabo se você sabe o Deus que você serve? Ou vai dizer para mim que você não sabe? Você não conhece o Deus que você serve? Claro que você sabe quem é Deus na sua vida. Agora eu não vou ceder às chantagens do diabo. Porque o inimigo ele vai chantagear você e vai dizer coisas para você desistir. Porque imagina se o rei Ezequias tivesse desistido. O povo seria escravo desse rei, Senaqueribe. Ezequias seria um escravo do rei, perderia o posto do rei. Mas não, o que é meu, o que Deus me deu é meu. Ele é que guarda as minhas posses, guarda a minha vida. O que a palavra de Deus fala? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta. Se ele não edifica a sua vida e é com você, você está trabalhando em vão, porque você precisa que o Senhor edifique a sua casa, esteja com você, que a graça dele te acompanhe. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós estamos a ver aqui um cenário igual, porque Senaqueribe, ele achava que ele estava lá sendo todo poderoso, mas Deus não estava guardando eles. Deus não tinha compromisso com eles. Deus tinha compromisso com um povo que temia ele. Então, Deus vai responder a um povo que teme a ele. Deus vai responder você porque você teme a ele. Deus não vai estar do lado do inimigo, porque Deus não é injusto. Deus vai estar do lado de uma pessoa que teme a ele. Você teme a ele? Você confia nele? Ele está do seu lado. Então, Rabizaque, ele ofendeu de todas as formas. Ele disse, pode vocês fugirem. Podem vocês confiarem no Egito, no rei do Egito. Mas eu vou vos dar um conselho. Venha para servir o meu rei. Estejam aqui e sirvam o meu rei. Não confie aí nesse bordão de caniça esmagado que é o Egito. Não confie. Não confie nesse rei Ezequias que tirou os altares dos lugares altos e deu uma ordem só para adorar em Jerusalém. Não confie nesse rei, porque ele não sabe também o que faz. Mas eu vou dar um conselho. Venham, comprometa-se comigo. Ou seja, com o meu senhor, o rei da Síria. Só que o nosso Deus, ele sonda o coração, não sonda? Ele sabe das intenções, ele sabe dos abusos, das ofensas, das palavras, desafiando você, desafiando a sua fé, ele sabe. Aí ele fala assim, e será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor? Estava dizendo que porque o porta-voz estava dizendo para os oficiais do rei Ezequias, que eles estavam lá com o consentimento do Senhor. Às vezes alguém está falando com você e falando assim, não, mas é que Deus não está falando isso, Deus está mostrando outra coisa. Nem tem intimidade com Deus, né? Sabe aquela pessoa que está falando uma coisa para você fazer, mas está fora do caminho do Senhor? É você ver a sua vida e comparar a sua vida com a dela. Aí você sabe quem é que está em Deus e quem está fora de Deus. Aí o porta-voz fala assim, e será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra essa terra para destruir? Foi o próprio Senhor que ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Eu lembro uma vez que Deus tinha falado comigo, que eu ia embora, né, do país, ia embora para outro país. E eu lembro que tinha uma reunião e veio uma irmãzinha, e ela falou assim para mim, olha, eu apresentei nessa viagem, falei assim, olha, irmãs, ora por mim que eu quero viajar, quero sair do país. Tal. E olharam todas para minha cara, claro. Algumas concordaram, eu vi logo, né? Outras já discordaram, tão jovens, sair do país, etc. Tal. Aí essa irmãzinha, na carne, porque não era de Deus, ela falou assim para mim, ai, não é de Deus, não saia daí porque não é de Deus. Não recebi. Olhei para ela, não menosprezei, não a tratei, né? Não, abaixei minha cabeça e falei assim comigo.
Não, Deus, não pode ser. O Senhor não é Deus de confusão? O Senhor não é Deus de confusão. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. O Senhor falou através da palavra, através da mensagem. O Senhor tem falado comigo. Aí vem uma pessoa dizer contra tudo isso que o Senhor tem falado comigo? Não, o Senhor não é Deus de confusão. Fiquei angustiada, sabe? Porque eu estava tentando todas as formas, as portas não se abriam. Então eu pensei assim, será que é verdade que não é de Deus? Eu tô lutando contra o próprio Deus? A gente pensa isso. Mas a gente não sabe que todo caminho tem suas dificuldades e você tem que passar por elas. Lembro uma vez que eu fui na igreja. Uma adolescente, né, da minha idade, que tinha 18 anos, ela tinha quase a minha idade, era um ano mais nova. Ela veio, mas veio assim no culto, assim, eu estava sentada, e estava em pé, estava todos em pé orando, e eu estava muito, muito angustiada, porque não estava dando certo, estava uma luta e tal. E eu queria uma confirmação de Deus, é ou não é? Vou ou não vou? Senão paro aqui e prossigo para outras coisas. E ela veio, colocou a mão no meu coração, e Deus tomou ela em profecia e falou comigo assim, filha, é da minha vontade. Eu estou providenciando tudo para você. E a partir desta semana, acho que era um domingo, a partir dessa semana, as portas elas vão se abrir para você. E foi. Abriu. Não tinha dinheiro para isso, Deus foi enviando pessoas, contatos, as portas se abriram. E olha que antes de surgir essa ideia de sair do país, eu saí de um trabalho e deixei meu currículo num mercado grande da cidade. E eu fui chamada para entrevista. Tinha até um primo meu que trabalhava lá. E depois uma senhora que trabalhava no atendimento, ela tinha uma filha também que queria colocar lá nesse cargo que a empresa estava a precisar, né? Que o mercado estava a chamar. E nessa vaga de trabalho. E ela foi e contou, subiu lá na administração e contou que não era para fazer entrevista comigo porque eu tinha um primo que trabalhava lá. E nós éramos famílias e famílias não podiam trabalhar. E ela querendo colocar a filha dela. E depois o meu primo chegou e eles ligaram e falaram, olha, eles me ligaram e falaram assim, olha, o senhor falou o nome do meu primo, ele é o seu primo? E eu, sim, é meu primo. Ah, então você não pode trabalhar aqui, porque não pode trabalhar família. E eu fiquei muito revoltada. Pensa numa pessoa que ficou revoltada. Eu saí da minha casa marchando e fui até lá na porta. Ela estava lá no atendimento. Sabe quando no Brasil tinha o costume, não sei se ainda tem, de se você tem uma sacola, alguma coisa assim, você deixar na entrada e ela te dá uma fichinha, que é o seu número, né, de identificação do cacife onde você coloca as coisas. E ela trabalhava lá. Eu fui lá. Até me arrependo hoje, gente, porque é tão infantil. É por isso que eu falo, não adianta você ficar aí brigando com as pessoas, até as portas que Deus fecha para você, porque Ele tem coisa melhor para você lá na frente. E eu falei, olha, você é a pessoa mais baixa que possa imaginar, porque você falou que fulano é meu primo e você não deveria ter feito isso, que eu preciso do trabalho. Ah, eu não fiz isso. Quem é que disse isso? Não, eu não falei. Eu nem esperei a mulher se justificar. Às vezes ela nem tinha falado nada. Às vezes poderia ser outra pessoa, mas caiu logo na cabeça da mulher. E saí de lá toda vermelha. Falei umas coisas para ela, umas verdades que eu penso que é verdades, mas né, nossas verdades não são as verdades do Senhor. E pronto. Depois eu estava num lugar, passado uns dias, estava no lugar e fulano comentou que havia pessoas na Irlanda, que estavam indo para a Irlanda, e que esse pastor estava ajudando algumas pessoas aí. E aí surgiu esse desejo no meu coração, que era um desejo do Senhor. Resumindo a história, aquela porta que eu queria de trabalhar naquele mercado não era para mim, entendeu? Não era isso que Deus tinha para mim. Eu fiquei pé da vida, bem dizer assim. Mas Deus tinha algo lá à frente para mim, que eu não estava entendendo. Depois de um tempo, eu fui no Brasil, e eu entrei nesse mercado. Quando eu entrei no mercado, ela estava lá no mesmo posto de trabalho. E ela olhou para mim e ela falou assim, ai, que saudade de você. Eu fiquei assim com o meu coração, sabe? Sabe aquele arrependimento? Tipo assim, gente, que estupidez, né? Porque a gente briga por pouca coisa, discute por pouca coisa, coisas estúpidas da vida que você não leva. A gente briga por coisas assim que você não vai levar nada, nem a roupa do seu corpo. Vai ficar aqui.
E a gente briga, a gente perde, sabe, o amor ao próximo por coisas idiotas. E ela falou assim para mim, olha, que saudade. Ela falou assim, nossa, você tá tão bonita, você tá tão diferente. E eu conversei com ela, sabe? Eu falei assim, olha, obrigada, né, pelo elogio. Eu falei assim, como você está? Você está bem? O tempo passou. E foi uma conversa saudável e eu me senti bem ter conversado com ela, porque é assim, gente. A gente não leva nada dessa vida, mas a gente pode levar o respeito com o seu nome pode ser respeitado nessa terra. Você vê homens e mulheres de Deus que são respeitados até os dias de hoje, por quê? Porque levaram a verdade da palavra com eles, acreditaram em Deus, acreditaram nas promessas de Deus. Então eu estou contando a história de um porta-voz que pela sua arrogância também falava a arrogância de um rei. Mas aí você vê que não desistiu. O rei Ezequias, depois vocês tiverem interesse, lê lá Isaías, nos livros de reis também fala sobre a história desse rei. Mas Isaías, do capítulo 36, narra uma história que era desafiadora para o rei Ezequias. Porque ele estava de frente a um homem, sabe, que queria tirar tudo dele. Mas ele não abaixou a cabeça. Porque ele disse, o Senhor nos livrará. E eu tenho essa palavra de Deus para você nesse dia. Quem vai te livrar vai ser o Senhor teu Deus. Aí os oficiais falaram assim, não fala conosco não fala conosco em hebraico, fala conosco em aramaico. Nós não queremos que o povo entenda a situação que está acontecendo. Aí esse porta-voz tão desafiador fala assim, não. Mas vocês acham que a mensagem que eu trouxe do meu rei é só para vocês e para o vosso rei? Não, o povo todo vão ter que ouvir o que está se passando. Aí ele fala assim, ele desafia, não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Os deuses das nações. Não, mas vocês invadiram as nações que servem outros deuses, mas vocês estão invadindo uma terra que serve o Deus vivo. Tem pessoas que estão desafiando, já desafiou muitos, mas não serve o Deus vivo. Mas agora está desafiando uma pessoa que serve o Deus vivo. E você serve esse Deus vivo. Aí ele apresenta os deuses de Amate, os deuses de Arpate, os deuses de Sepharvaim, que é um nome que é horrível, mas lá está escrito. Eles não puderam livrar das nossas mãos. Mas o vosso Deus vai livrar-vos da nossa mão? Aí a palavra fala assim, eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, não lhes respondereis. Não lhes respondam. Tem coisas, deixa falar. Só levanta a sua cabeça, deixa falar, não briga, sabe? Entra na discussão, mas Deus falou isso, e você começa a brigar, né? Aí é uma briga de um lado, o outro fala mais alto, aí o outro fala, não responda. Não responda o tolo segundo a sua tolice, para que você não seja mais tolo do que ele. Tem gente que responde o tolo por tudo, você é mais tolo que eu. Sabe quando você tem um marido tolo? A mulher sabe edifica a casa, a tola derruba. E é de fato, se você vê um grande homem atrás, sempre tem uma grande mulher ali que está levantando aquele homem. Não tem como. Você vê um homem assim que não começou do nada e de repente lá tem uma mulher que está puxando por ele. Se for uma mulher descabeçada, desnorteada, bem dizer assim, que não tem princípios, que não tem temor, que não tem nada, o homem pode até começar, mas ele se afunda. Mas uma mulher de princípio, ela levanta o homem. Uma mulher sábia, ela edifica a casa. Ela edifica, não tem como. Aí você tem homens que são tolos. Já viu isso? Você é casado com um homem que é tolo. É horrível. Aí você vai abrir a boca para ser mais tolo do que ele? O que o rei disse? Não responde, deixa falar. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ezequias foi orar ao Senhor
Ele falou assim: "Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e fizeste a terra." Então, eu estou diante do Todo-Poderoso. Eu não estou diante de qualquer Deus. Eles estavam, de fato estavam. Então, vocês invadiram e tomaram tudo. Mas nós não. Nós estamos aqui porque o nosso Deus é conosco. Aí a palavra fala lá, 37, 36. Eu amo essa parte. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Olha o poderoso. Voltou e ficou lá em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nirós, seu Deus, Adremeleque e Sarezer, os próprios filhos, o feriram à espada. Fugiram para a terra de Ararate, e seu filho reinou em seu lugar. Onde está o Todo-Poderoso? Onde estão as palavras de afronta? Quem você está desafiando, Senaqueribe? Você está desafiando quem? Eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu sair, eu sei do teu entrar, eu conheço o teu furor contra mim, Senaqueribe. Foi o próprio Deus que disse isso. Mas por causa do teu furor contra mim, porque você não está tendo furor contra o meu povo, é diretamente, a afronta é contra mim. E Deus pega peito isso, gente. Uma pessoa quando te afronta, Deus toma a posição. Não está só afrontando você, está afrontando Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas morreram por desafiar a sua fé? Quantas vezes, gente, eu já vi testemunhos. Pessoas que foram desafiadas. Não desafiou a pessoa, desafiou a Deus. Deus matou. Deus deixou ir para debaixo da terra. Então, Deus estava falando, por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância, subiu aos meus ouvidos. Subiu aos meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio na tua boca. Ei, acabou. Acabou. Tem uma palavra de Deus aqui para você. Deus vai colocar um anzol no nariz e um freio na boca do teu adversário. E eu vou fazer ele voltar pelo caminho por onde ele veio. Tem pessoas que estão aqui, sabe, passando uma luta em casa, uma luta no trabalho. Sabe, todos os dias uma afronta, todos os dias alguém fala alguma coisa que te magoa. Aí Deus está falando para você, não, mas eu te conheço. Eu conheço você e também conheço muito bem o teu adversário. Mas eu estou falando para você que eu vou pôr um anzol no nariz dele, vou pôr um freio na boca dele, porque eu vou fazer ele calar, e vou fazer ele voltar pelos mesmos achismos, porque ele acha uma coisa, mas quem manda sou eu. E isso será por sinal. Então, o nosso Deus não falha. Não falha. Ele fala assim, eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Aliança, Deus vê as alianças que ele tem, tá? Tem aliança com você, ele honra a sua aliança com ele. Tem aliança, não quebrou? Ele vai honrar a aliança que ele tem com você. Porque é por amor ao nome dele que ele faz isso na nossa vida. Porque ele é zeloso. Nosso Deus, ele zela, ele é cuidador, ele cuida nos mínimos detalhes. Então sai o anjo e mata. Aí os que ficaram vivos, quando levantaram, só viram mortos. Então, e o grande exército, o Todo-Poderoso, onde é que está? Deus vai fazer grandes milagres aqui, viu? Deus vai fazer muita coisa grande aqui. Muita coisa grande. Sim, coisas extraordinárias por esses dias vão acontecer na vida de muita gente que está me ouvindo. Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. Sabe para quê? Para calar a boca do teu inimigo. Vai calar mesmo. Vai ficar assim, pianinho. Caladinho. Não vai falar nada mais. Porque tem gente que gosta, né? Ai, acredito em nada que você fala. Quantas vezes, gente? Ai, você é uma louca. Aí depois acontece e fica assim com uma cara, né? Até pálida. A pessoa fica até pálida. Como é possível? É possível. É possível, porque todas as coisas é possível. Sabe o que? Para Deus. Você crê? É possível a Ele.
todas as coisas. Não desista dos seus sonhos em Deus, não. Não desiste da promessa que um dia Deus prometeu a você, não. Levanta a sua cabeça. Está te desafiando? Você não vai desistir. Porque quem você serve é grande para fazer, é grande para realizar. Então Deus está falando para você. Não responda ao teu inimigo. Não seja tolo como teu inimigo. Porque vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. Vou fechar a boca. Vou colocar... Acho tão interessante essa palavra que fala assim. E porei o meu anzol no teu nariz. Né? Controle. Isso é controle. Estou controlando. E o meu freio na tua boca. Vai tentar te desafiar, vai tentar te... Ih, Deus está falando aqui. Estou colocando o freio na boca do teu adversário. Não vai abrir a boca mais. Porque eu vou mostrar para eles quem sou eu na sua vida. Você não está servindo um Deus qualquer, não, meu filho. Você está servindo o Todo-Poderoso. Então entra nessa luta de cabeça levantada. Para com isso. A pessoa fala uma coisa, fica triste. Fala outra, se ofende. Então, vai se ofender por quê? Tem gente que se ofende por tudo. Mas porque fulano falou isso de mim. Deixa falar. Fale mal, mas fale de mim. Já viu isso? Pode falar mal. Lembrando que eu existo. Não, mas eu tenho essa palavra de Deus, da parte de Deus para você. Eu sei que Deus falou nesse dia. Um excelente dia para você, tá bem? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Tem a minha cadela aqui no fundo a ladrar, não tem? Pois é. Ela está lá fora e ela quer entrar. Então, eu não queria parar a mensagem, por isso que ela tá a ladrar lá fora. Tá bem? Deus abençoe você. Tenha aí um excelente fim de semana, abençoado por Deus. E que Deus abençoe você ricamente, tá bem? Até a próxima mensagem. Um beijo forte no seu coração. Amém.